Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Pessoal, então na aula de hoje nós vamos falar do livro 3, pega aí, tá? Pausa o vídeo, pega o seu livro. Livro 3, setor 1, ou seja, Química 1, página 182 do teu livro na teoria. Nós vamos continuar, pessoal, aquela matéria de propriedades periódicas. Lembra que a gente falou na aula passada? Onde propriedades periódicas são aquelas propriedades dos elementos que pode ser determinada de acordo com o posicionamento do elemento na tabela periódica. Na última aula nós falamos de raio atômico, que aumentava o raio do átomo conforme ia para a esquerda e para baixo, lembra disso? E falamos também da energia de ionização, que era o inverso, ela aumentava para cima e para a direita. Lembra disso, pessoal? Hoje nós vamos falar de mais duas propriedades, eletroafinidade e eletronegatividade. Vocês vão perceber, pessoal, que são propriedades bem parecidas, mas não são iguais. Então vamos entender primeiro o que é eletroafinidade ou afinidade eletrônica. É a mesma coisa, tudo bem? Entendam o nome. Eletro lembra elétron. Afinidade lembra afim. Então, eletroafinidade quer dizer que é o átomo que está afim de elétron. Se ele está afim de elétron, ele está afim de repelir ou capturar elétron? Capturar. E para poder capturar esse elétron, o que o átomo faz em troca? Libera energia. Então, isso é eletroafinidade. É energia liberada por um átomo no estado gasoso, então ele libera toda a energia que for necessária para poder capturar um elétron. O que isso significa? Que quanto mais afim o átomo for do elétron, mais energia ele está disposto a liberar para poder capturar esse elétron. E como é que aumenta essa eletroafinidade aqui na tabela periódica, pessoal? Quanto mais para cima e mais para a direita estiver localizado um elemento na tabela periódica, quer dizer que mais afim ele está de elétron. Então a afinidade eletrônica de um átomo, ele aumenta para cima e para a direita conforme a localização desse elemento na tabela periódica. Então vamos supor que aqui eu tenho um elemento A, aqui eu tenho um elemento B e aqui eu tenho um elemento C. Pessoal, analisando A, B e C, quem deveria ter maior afinidade eletrônica? O C, porque é o que está mais para cima e mais à direita dos três mencionados. E dos três, quem que teria menor afinidade eletrônica? O A, porque é o que está mais para baixo e para a esquerda. Então, a afinidade eletrônica aumenta para cima e para a direita. Uma coisa muito importante a se dizer, pessoal, lembra quando nós estudamos tabela periódica que nós falamos que o grupo 18 chama gases nobres? Os gases nobres, eles não entram nessa propriedade, eles são nulos. Por quê? Porque gás nobre já é estável quimicamente falando, então ele nem absorve e nem libera elétron. Ok, pessoal? Então o gás nobre não entra nessa propriedade. Isso quer dizer que o elemento que tem maior afinidade eletrônica é aquele que está mais para cima e mais à direita da tabela, desde que não seja um gás nobre. O gás nobre não entra nessa propriedade, ok? E a eletronegatividade, pessoal, ela é tão parecida com eletroafinidade que também essa propriedade aumenta para cima, para a direita e não entra os gases nobres. Ô Jura, você está querendo dizer então que eletroafinidade e eletronegatividade aumenta no mesmo sentido e também não considera os gases nobres? Sim, é isso que eu estou querendo dizer, porque são propriedades bem parecidas. O que é eletronegatividade? Pensa comigo. Eletronegatividade significa que o átomo quer ficar negativo. Para ele ficar negativo, o que ele tem que atrair? Elétron. Então, eletronegatividade é a capacidade do átomo em atrair elétron. Isso quer dizer que conforme ele vai atraindo elétron, ele vai se tornando mais eletronegativo. Entendam a diferença. Aqui, o átomo quer capturar o elétron. Aqui, ele quer atrair o elétron capturado.
Então, por exemplo, pessoal, aqui ele está disposto a comprar um elétron. Aqui ele quer pegar esse elétron que ele comprou e deixar perto dele. Por isso são propriedades bem parecidas, mas não são iguais. Porém, gente, analisando a tabela, aquele que tem maior eletroafinidade, consequentemente também terá maior eletronegatividade. Então, se eu colocar aqui novamente os elementos A, B e C, você pode dizer que o C tem maior eletroafinidade e maior eletronegatividade. Lembrando que em ambos os casos, o grupo 18, gás nobre, não entra, porque o gás nobre, por ser estável quimicamente, ele não quer nem capturar e nem atrair elétrons. Tudo bem, pessoal? Aula super curtinha, super facinho, mais duas propriedades para vocês. Eletroafinidade e eletronegatividade, ambas aumentam para cima, para a direita e não entram os gases nobres. Tudo bem? Vamos lá para o exercício então? Bora lá!